dia, igreja, glória a Deus, pode se sentar. Bom dia para você que está em casa também, nos assistindo. Minha oração é que o Senhor fale essa manhã ao seu coração, como já tem falado ao meu. Eu estava ali pensando, pastor, olhando a pastora Angélica ali, né? Quando eu fui chamado, eu falei, Deus, me dá 3 coisas para o meu chamado, né? Beleza, física, presença de palco e uma voz bem bonita para eu cantar. Aí sabe o que eu ouvi dele? Márcio, a minha graça te basta. Contemplou só a pastora Angélica aqui, né? Fazer o quê? A gente se vira como pode, né? Queridos, hoje eu vou falar sobre liderança, escolha de líderes. Então aí os líderes, né, facilitadores de pequenos grupos, apoiadores, anotem. São coisas importantes que vai ajudar vocês muito aí no seu processo de escolha. Porque todo tempo estamos escolhendo líderes que vão nos liderar e nós também vamos liderar pessoas, né? Michael, vai se preparando aí que hoje você vai ter uma função aqui. Ana também. Bom, a gente está vivendo um momento crucial, né, no nosso país. Vamos escolher um líder que vai nos liderar pelo menos por mais 4 anos. Quais serão os critérios que a gente tem para a escolha de um líder, né? E isso não se dá só nessa esfera, né, do mundo secular, mas no reino de Deus escolhemos líderes o tempo todo e somos escolhidos também. Mas a gente não vê como Deus vê. E aí, quais são os critérios que a gente tem para fazer essa escolha? Jeremias 3,15 diz o seguinte: Deus promete ao seu povo: então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. A gente sabe que Deus escolhe líderes segundo o coração dele, tá? E nós, né? E aí lá em 1 Samuel 16,7 ele vai dizer o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, falando sobre a escolha de Saul, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o que significa exatamente, né, uma expressão que a gente usa muito, um homem, uma mulher, um líder segundo o coração de Deus, né? Esse é o tema da nossa mensagem hoje, o líder segundo o coração de Deus e os 3 Cs. Aí vocês vão entender aí o que são os 3 Cs daqui a pouco, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 13, 21, 23. Lucas, né, escrevendo o seu 2º volume aí, Atos, ele narra sobre a trajetória de Paulo. Aqui ele está narrando sobre a primeira viagem missionária e uma pregação de Paulo. Aí você pode estar se perguntando, pastor, por que você não pega o texto de 1 Samuel para falar de um homem segundo o coração de Deus? É porque nessa narrativa de Lucas, Paulo faz um paralelo entre Saul e Davi que eu achei bem interessante e é bem esclarecedor para a gente entender o que é um homem segundo o coração de Deus. É a primeira coisa que a gente precisa entender hoje, tá bom? Vocês já acharam? Podemos ler? Então vamos lá, Atos 13, de 21 a 23. Essa é a pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia, onde ele vai relatar a história do Messias, da saída do povo do Egito até a chegada do Cristo, né? E ele queria que aqueles homens entendessem que aquele homem, Jesus, era de fato o Messias. Então o povo pediu um rei, lá no 21, tá? E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Fecha nossos olhos, vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que foi lida. Ela tem o poder, Pai, de nos ensinar, de transformar as nossas vidas. E eu te peço, Pai, que Teu Santo Espírito nos ensine essa manhã sobre os nossos líderes, sobre a escolha, que possamos, Pai, sermos realmente discípulos de Jesus, que tenha discernimento e sabedoria para trabalhar no Teu reino, fazendo escolhas certas, Pai, para que o Teu nome no final de tudo seja glorificado. Fala, Pai, aos nossos corações, é o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, Paulo faz a sua primeira viagem missionária e ele precisa fazer escolhas, né? E a gente vai ver aqui um momento de desentendimento dele. Mas nessa pregação de Paulo, ele narra sobre a história de Israel e ele chega no momento dos reis. E ele vai fazer um paralelo entre Saul e Davi, e aqui ele deixa bem claro qual é o pré-requisito para a escolha
de uma pessoa segundo o coração de Deus. E a gente pode entender bem aqui o que Paulo está dizendo, tá? Antes de eu continuar, eu quero fazer uma dinâmica sobre escolha. Então, eu queria 3 voluntários, né? Um deles já é o Michael, e pode ser mais 2, homem ou mulher. Fica aqui, Michael, aqui embaixo, na frente. Mais 2 voluntários ou voluntárias aí, pode vir aqui. É rapidinho, tá? É uma dinâmica, para você entender bem o que a gente quer ilustrar essa manhã. Tá? Eu não sei se o irmão está vindo para ser voluntário, vai entregar a oferta, não, né? Tá bom. Mais 2 aí, rapidamente aqui. Pode ser o pastor, né? Qualquer líder aí. Pode ser a Geise, que tá, outra ali, ó, o Soares. Pronto, já é. Pronto. Ó, queridos, vamos supor, nós temos que fazer uma escolha aqui na igreja. Um desses líderes vai nos liderar aqui. E nós vamos ter que fazer uma escolha essa manhã, tá bom? Só que para fazer essa escolha, né, o pastor Richard, que não é bobo, né, ele levantou a capivara desse povo, né, pastor? Todo pastor tem que fazer isso antes de escolher os líderes, né? E ele levantou o seguinte: um deles aqui é mentiroso, está lá no currículo dele, tá? O outro é adúltero e assassino. E o outro é só assassino, tá bom? Então, qual a igreja escolhe para ser o líder de vocês? Parece que eles foram rejeitados. Uma salva de palmas para eles aqui. Podem sentar. Obrigado, viu? Bom, vocês acabaram de rejeitar 3 pessoas que Deus escolheu. O mentiroso foi Abraão. Mentiu várias vezes sobre sua esposa, para ele não morrer. O adúltero, né, como a gente bem sabe, o assassino, Moisés, matou um soldado egípcio, né, antes de fugir. E o adúltero, né, e assassino foi Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. Então a gente já vai vendo por aí que Deus não escolhe como a gente escolhe, né, ele tem outros parâmetros. Isso que eu queria que você começasse a entender nessa manhã, ok? Então eu anotei uma citação de E.W. Bullinger. Ele é teólogo e professor. Olha o que ele fala sobre um homem segundo o coração de Deus. Essa expressão é encontrada em 1 Samuel 13:14. A conexão mostra que significa simplesmente um homem que não seria rebelde e desobediente como Saul. Então, nessa narrativa que a gente leu sobre a trajetória de Paulo ali na primeira viagem, vai mostrar isso. Saul não tem nenhuma coisa na capivara dele ali que denigre a imagem dele, algo grave, né? Adúltero, assassino, não. Ele simplesmente desobedecia a Deus em tudo que Deus mandava. Não sacrifica. Aí ele vai e sacrifica no lugar do profeta. Não pega os despojos da guerra. Ele vai e pega para agradar os soldados. Então, no ministério dele, ele foi cometendo vários erros. Enquanto Davi, sendo um pecador, e aí o texto está narrando, né, pecados graves de Davi, mas ele era um homem obediente a Deus. Ele fazia a vontade de Deus no seu ministério, né? E isso foi o diferencial de Davi. Então, querido, eu e você que somos pecadores, às vezes você mesmo se sabota e fala: não, eu não estou apto, eu tenho esse problema, eu tenho essa falha de caráter, eu não estou apto para o ministério. Deus pode estar chamando você, e na caminhada Ele vai estar tratando com você, curando as suas feridas, te libertando dos seus pecados, para usar você plenamente na sua obra, amém? Então ninguém está descartado. Se em algum momento o inimigo falou para você que você estava descartado por causa desse defeito que só você sabe que tem, né, lá nos bastidores, Deus pode curar você disso, pode libertar e te usar plenamente no reino dele. Amém? Então, continuando aqui a citação: um homem que não seria rebelde e desobediente como Saul, mas faria a vontade de Deus e guardaria os seus mandamentos. Isso se refere, sem dúvida, mais ao público do que ao caráter privado de Davi. Então, Deus estava preocupado com o caráter público em relação ao reino, ao ministério que cada um de nós vai realizar. E Ele trata o pecado individualmente. Então, não é por causa do seu pecado que você será desclassificado. A gente vai ver que Davi, ele se arrependia verdadeiramente. Lê lá o Salmo 51, né? Ele sabia perdoar e ele sabia ser perdoado também. Ele aceitava o perdão de Deus, ok? Mas faria a vontade de Deus e guardaria seus mandamentos. Então, isso se refere mais ao público do que ao privado. Ao seu caráter como rei. Isso significa que ele faria da vontade de Deus o grande governo e lei do seu reinado. Em contraste com Saul, que como rei havia desobedecido a Deus. Ao mesmo tempo, é verdade que o caráter predominante de Davi, como homem devoto e humilde, fazia dele um homem segundo o coração de Deus, e que era amado por ele como homem santo. Ele tinha falhas, ele cometeu pecado,
mas quem está livre disso? Ele foi culpado de grandes ofensas, mas ele também demonstrou, em um grau igualmente eminente, arrependimento. Você vai ver lá em 1 Reis 14, 8 e 9, Deus falando sobre o caráter de Davi. E ele fala que Davi era um homem bom, um homem segundo o caráter, segundo a vontade dele. Amém? Ok, então estamos entendidos, né, o que é um homem segundo o coração de Deus. Talvez não fosse aquilo que você pensava que fosse. Geralmente, quando a gente ouve essa expressão, a gente pensa o quê? Uma pessoa perfeita. Mas, de verdade, queridos, existe alguém perfeito? Se a gente fosse bem sincero, né, a gente ia ver quantas mazelas, né, cada um de nós carrega. E quando a gente fala disso, de falha de caráter, vícios e traumas, a gente pensa logo em coisas gravíssimas, né? Adultério, pedofilia, mas e as falhas de caráter do dia a dia? Como deixar tudo para depois, que é a procrastinação, como a mentira, pequenas mentiras ditas no dia a dia, que a gente chama de desculpas, né? Para dar um nome mais suave, a ira dentro das nossas casas e tantas outras falhas de caráter que prejudicam a nossa caminhada com Cristo, que prejudicam o nosso ministério e simplesmente a gente joga para debaixo do tapete como se aquilo não fosse nada. Mas Deus quer que a gente se pareça mais com seu Filho. Ele quer trazer a gente mais para perto dele, né? E isso é um processo. E a gente pode a cada dia se desvencilhar desse velho homem e se tornar mais parecido com Cristo. Isso não nos desabilita para a obra que Ele tem chamado cada um de nós. Amém? Então tá, sobre os 3:6, o pastor Bill Hybels, né, pastor sênior da igreja Willow Creek, ele diz o seguinte: deixe-me contar-lhes sobre o que procurem potenciais membros de equipe da Willow Creek Community Church e da Willow Creek Association. Meu processo de seleção é baseado nos 3:6. Primeiro, caráter, depois, competência e, finalmente, combinar comigo e com o resto da equipe. Caráter, competência e combinação. Após ter experimentado diferentes critérios de seleção ao longo dos anos, cheguei a esses 3, exatamente na ordem em que são mencionados. Então, você que é líder aí, que vai ter que fazer escolhas, né, você já pode anotar aí: caráter, competência e combinação. Quando você for escolher a sua equipe para trabalhar, seja na igreja, no trabalho, na escola, pense nessas 3 palavras, e são critérios bíblicos, né, que o Bill usou, e ele aplicou na sua igreja e se tornou uma grande igreja. Mas nós vamos ver que isso não resolve tudo, porque o próprio líder pode cair no seu próprio critério. A gente vai ver isso aí no decorrer da palavra. Ok, então nós vamos ao primeiro lá. Eu deixei os slides aí, tá? Se a equipe puder me acompanhar. O caráter, tá? O texto bíblico que eu usei como base aí, Tito 2, de 7 a 8, diz o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então, Paulo, escrevendo a Tito, né, um dos seus discípulos, ele cita isso, integridade, né, seja exemplo para eles. Esse é o primeiro passo que nós devemos aplicar, o primeiro critério na escolha de liderança. Inclusive, se aplica à política. Pense no caráter dessa pessoa. O Bill conta uma história que é o seguinte: eles tinham um veleiro, né, a equipe lá que ele formou na igreja, eles tinham esse hobby de velejar, né, no final de semana. Outra realidade, né, pastor? Aqui a gente vai jogar ping-pong, vai na cachoeira, né? Lá eles iam velejar. Enfim, ele reunia a equipe, e essa equipe ficou por muitos anos fazendo isso. E eles tinham a liberdade de entrar no veleiro e deixar todos os seus documentos, dinheiro, relógio, tudo numa gaveta na cozinha, e nunca tiveram problema. Mas chegou um tempo que um dos marujos lá teve que sair, e o Bill teve que escolher alguém para ocupar aquele lugar. E aí ele começou a pensar em pessoas, e aí chegou uma pessoa que era excelente, né? O cara era exímio velejador. E aí o Bill escolheu ele por causa da competência. E aquele homem entrou, ele notou que a pessoa tinha, no seu caráter, assim, uma certa arrogância, né? Mas foi levando, e depois de um tempo, as coisas no barco começaram a sumir. E aí o pessoal começou a ficar desconfiado, a equipe começou a ter atrito, e aí eles não tinham mais a liberdade de deixar as coisas no barco, tinham que deixar nos carros.
E depois de um tempo ele começou a descobrir outras falhas de caráter dessa pessoa que ele tinha convidado. Até finalmente ele pedir para essa pessoa sair da equipe, né? E escolher uma pessoa, e aí ele começou a observar a questão do caráter, né? E caráter a gente só consegue ver caminhando com a pessoa, no relacionamento discipulador, na caminhada, né? A gente não pode olhar para uma pessoa e falar, não, é assim. É um tempo, né? Uma caminhada, e a gente só vai descobrir isso com o tempo. Por isso, né, quem está escolhendo líderes tem que ficar observando, né? Como a pessoa se comporta no dia a dia, em todas as situações da vida, e aí você já vai fazendo a sua escolha baseado nesse primeiro item, que é o caráter. E aí o Bill fala o seguinte sobre isso: eu nem sempre pus o caráter acima da competência, mas agora eu ponho. Aprendi que nas tarefas da igreja, um ocasional lapso de competência pode ser aceito, mas um lapso de caráter causa problemas com extensas consequências. Uma falha de caráter tende a gerar desconfiança e dispersar os membros da equipe. Isso também desmotiva o líder, quando ele tem de investir tempo e energia emocional naquele específico membro da equipe. E, logicamente, se o líder não lidar sabiamente com o membro rebelde da equipe, perderá o respeito dos outros membros. Então, falhas de caráter, né, elas causam danos muito grandes, principalmente quando se trata de líderes, porque as pessoas depositam confiança, né? E nós, como pastores, delegamos para outros líderes que vão cuidar de vidas, e vidas são preciosas, né? Uma falha pode levar uma pessoa totalmente distante do Senhor. Então, a gente precisa ter esse zelo. Então, quando você estiver montando a sua equipe dos sonhos lá no seu pequeno grupo, comece a observar esse primeiro item, né? O caráter dessa pessoa, como ela lidar com as situações no dia a dia. Amém? Vamos conhecer o segundo C aí, a competência. 1 Timóteo 3,10 diz o seguinte: devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos, né? A palavra diácono quer dizer serviço, né? Então, que sirvam. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, o jovem pastor, ele fala, procura pessoas experimentadas. A gente vê que no meio secular, a gente busca isso das pessoas, não é assim? Não, eu quero ver aí, né, os seus títulos, enfim, as coisas que você tem, para mostrar que você tem competência para exercer determinada função. Mas parece que na igreja, no reino, às vezes a gente vai pelo coração, né? Poxa, é tão legal, vamos deixar ele fazer isso, né? E a gente não busca pela competência, mas é o segundo item, né? Depois que a pessoa foi aprovada no caráter, ela tem a competência para fazer aquilo. Uma pessoa que nunca abriu nenhum computador, não sabe nem ligar, né? Um notebook, você vai colocar ela para mídia? Pode até colocar, mas vai ter que treinar ela primeiro, né? Então, assim, a gente precisa, sim, buscar competência, porque no reino de Deus, a gente tem que fazer tudo com excelência. Não é meia boca, né? Porque é para o Rei dos Reis. Então, a gente busca a excelência, sim. Agora, a igreja é um lugar de treinamento. Então, hoje, a gente já pode começar a treinar aqueles que vão servir ano que vem, no outro ano. Então, a excelência é exigida no reino, né? Por isso que a igreja chegou até hoje, porque Jesus primou pela excelência na formação dos discípulos, né? Por isso que o evangelho avançou. Então, você tem, nas suas escolhas, procurado a competência também? Será que quem vai governar você tem competência para isso? Tem caráter? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Bem? Sobre isso, Peter Drucker, ele é considerado o pai da administração moderna, né? O pai da gestão moderna. Ele diz o seguinte: se você achar alguém que possua boas qualificações, mas esteja insatisfeito ou desempregado, tenha muito cuidado. O tipo de pessoa que você procura está provavelmente contribuindo enormemente e estabelecendo recordes em algum lugar. Então, estão provavelmente delirantes de felicidade e são muito amados pelas pessoas com quem trabalham. Vá atrás desse tipo de pessoa, busque pela competência comprovada. Então, isso é importante. Na igreja, geralmente aqueles que trabalham, aqueles que já estão trabalhando. Vocês já notaram isso? Não é uma pessoa que está parada, né? É alguém que já está fazendo alguma coisa e ele vai fazer de novo.
Então, essa pessoa que já é proativa, ela corre atrás, ela está ali pronta, né? Então, é esse tipo de pessoas que você precisa procurar também para a sua equipe, né? Porque a gente está pensando em quê, gente? No reino, né? O reino precisa avançar. Então, precisamos observar o caráter, precisamos observar a competência, né? E as pessoas que não fazem nada, elas não farão nada, né? Eu lembro uma vez que lá na Igreja Batista Cidade Jardim, onde eu era pastor, lá em Natal, um irmão, depois de caminhar muito tempo, eu nunca tinha visto ele fazer nada na igreja, ele estava muitos anos lá. E um dia ele falou: pastor, eu quero ser líder dos adolescentes. Aí eu olhei assim para ele e falei: cara, mas você nunca nem se aproximou dos adolescentes, né? Então, assim, do nada, caiu de paraquedas, vai haver uma rejeição já de cara. Então, assim, a pessoa que tem um chamado, aquilo já arde no coração dela. Então, sem ninguém falar nada, ele já está lá. Ah, tem ação social, a pessoa está lá, porque já arde no coração dela. Ah, tem trabalho de evangelismo, ela já está lá. Não precisa ninguém ligar para ela: ó, tem aqui e tal, tem que ir. Não, ele já está lá, ele já está fazendo. E aí a igreja só homologa aquilo que ele já está fazendo. Quando eu fui chamado para o ministério, assim, para ser ordenado, eu e Nilson, a gente já pastoreava há muito tempo pessoas, porque nosso chamado é pessoas, a gente pastoreia pessoas naturalmente, né? Desde muito jovem. Então, chegou um momento na igreja que o pastor Targino me chamou e falou: Márcio, eu vou pedir a sua ordenação, porque a igreja já te reconhece como pastor. Então, eu já pastoreava, não foi uma coisa que, de repente, não, agora eu quero ser pastor. Não. Então, se você tem um chamado, um ministério, você já está exercendo ele? Ou você está esperando uma homologação oficial? Não. O líder, né, aquele que é usado por Deus, independente de qualquer coisa, ele já está fazendo. Então, se é música, você já está se direcionando para essa área. Se é pregação, você já está se direcionando para essa área. Se é atender pessoas, né, na área social, você já está atuando. E a igreja só vai homologar aquilo que você já está fazendo. Se é intercessão, você já está orando, né? Você não precisa de um título de intercessor e nem que ponha uma placa: aqui é o local dos intercessores. Você já está há muito tempo intercedendo. E aí Deus só homologa aquilo que você já está fazendo. Amém? Então, competência, né? São pessoas experimentadas, elas já estão fazendo aquilo que Deus já está preparando elas. E falando em competência, a gente fala assim: poxa, mas Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Não é assim que a gente fala? Então, olha para Moisés. Onde que Deus escolheu capacitar Moisés? Na melhor faculdade do mundo da época, né? O Egito. Então, ele pegou ele, colocou lá num cestinho, criou todo um contexto para que Moisés, que era do povo de Deus, fosse educado aonde? Na melhor universidade que existia na época. Capacitou Moisés até usar ele no ministério. Está entendendo? Então, tudo que está acontecendo na sua vida é uma preparação para que você exerça o chamado que você tem no reino. Então, não desperdice as oportunidades, inclusive as dores, né? Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhum sofrimento se você colocar isso diante de Deus. Até essa crise no casamento, até essa crise financeira vai servir se você colocar isso diante de Deus para glorificar o nome dEle. Amém? Porque quando você vencer essa sua luta, Ele vai te dar autoridade para que você pregue para pessoas que passam por essas lutas e vão se identificar com o seu sofrimento. E vão falar: poxa, você passou mesmo numa crise no seu casamento? Poxa, mas você venceu? Sim, eu venci. E aí você vai contar o seu testemunho para aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser impactada pelo seu testemunho. Amém? Então, competência, muito importante. E, por fim, né, o último critério, que é a combinação. Uma coisa que parece que não tem nada a ver, né, mas tem um texto. Atos 15, 36, 39. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, levou para Chipre. Marcos era sobrinho, né, de Barnabé. E, claro, né, como tio, ele queria levar o sobrinho junto, né, ele estava sendo treinado ali,
mas, segundo os comentaristas, João Marcos, ele ainda tinha dificuldades em relação à pregação do evangelho aos gentios. Aquilo não tinha descido ainda no coração dele. E aí ele teve um conflito com Paulo ali, porque Paulo estava pregando para os gentios e ele não se sentiu à vontade naquele momento ali e ele não quis seguir a viagem, né? Então, quando ele foi chamado de novo, Paulo falou, não, eu não quero, não tem combinação com João Marcos. Então, esse texto aqui fala que, num determinado momento, talvez a gente tenha dificuldade de caminhar com uma pessoa por causa dessa falta de combinação. Imagina, pastor Richard, se toda reunião semanal dos pastores, o senhor tivesse que lutar para vir para a igreja, falando, puxa, eu vou estar com aquelas pessoas hoje. Que coisa chata, vai ser um estresse, né? Mas quando a gente encontra pessoas com caráter, com competência e com combinação, pessoas que você gosta de estar junto, é diferente. É uma festa, né? Caramba, hoje chegou o dia de ir para a igreja. Vou encontrar lá com a pastora, com o pastor Christian, né? Enfim, com a equipe, e vai ser muito bom. A gente brinca, a gente ri e a gente planeja as coisas do reino de Deus com alegria. E isso traz paz para a gente, né? E o ministério flui. A igreja sente isso também. Então, a gente precisa buscar essa combinação. Parece uma besteira, mas, primeiramente, você tem que alcançar o coração do líder. Isso começa lá na mesa da comunhão, né? Quando você chama essa pessoa para perto de você, quando você senta com ela, quando você come com ela, né? Michel? Michel já comeu lá do pirão da Nilce, né? É bom, né? Então, ele e a Ana. Então, assim, quando você enxerga pessoas para liderar, você conquista o coração delas, você chama para perto, para ser seu amigo, né? Jesus fala isso aí, não chama mais você de servos, né? Chama de amigos. Então, assim, como é bom estar com um amigo, é divertido, né? A gente brinca, a gente dá risada, e você gosta de estar com aquelas pessoas. Por que teria que ser diferente no ministério? O ministério não precisa ser um fardo, onde você vai se encontrar semanalmente com pessoas que você não gosta de estar junto. Então, a sua escolha, se você tem essa possibilidade, é com pessoas que você gosta de andar juntos, pessoas que estejam afinadas com você. Isso aí faz com que você tenha a equipe dos sonhos, e o Bill fala sobre isso no livro dele, esse livro, né, que eu até baseei aqui a mensagem, é Liderança Corajosa, né? E foi um livro que, uns 10 anos atrás, me ajudou muito, né, no meu ministério, na escolha das equipes. Isso aí fez a maior diferença. Então, assim, é você trabalhar com leveza, com alegria, com pessoas que você ama e gosta de estar junto. Bom, sobre combinação, o Bill fala o seguinte: eu não sei como dizer isso com diplomacia, mas ajuda se eu realmente gostar de estar com aquelas pessoas. Então, se 2 candidatos a uma vaga forem idênticos no caráter e na competência, vou aprovar a pessoa cuja personalidade e temperamento combinarem com os outros membros da equipe e comigo. Então, assim, quando a gente vai fazer a escolha de uma pessoa, não adianta só você gostar dela. Será que ela combina com a equipe? Será que ela não vai vai destoar a equipe, como aconteceu com o veleiro? Uma pessoa que desagregou, né, aquele ambiente de confiança que existia. Então, o líder precisa pensar sobre isso. Então, lá no seu pequeno grupo, lá no seu ministério, pense sobre isso, né? Sobre esses critérios de escolha. Vai ajudar muito na sua caminhada e vai render muito mais o serviço no reino. Amém? Bom, esse cara aqui, que é um autor desconhecido, né? Mas eu botei o nome dele aí, ele fez a seguinte reflexão: o grande problema que muitos líderes enfrentam é o de não aplicar os critérios bíblicos de escolha da equipe sobre si mesmos, acabando por deslizar e cair nesses próprios critérios. Bill Hybels, pastor sênior da Willow Creek, escritor e palestrante internacional, acabou por ser pego no critério do caráter, sendo acusado em 2017 por assédio sexual e abuso de autoridade por vários membros de sua igreja e associação. Deus escolhe pecadores como eu e você e ele também. Isso não nos impede de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, mas devemos nos lembrar que devemos viver sob os mesmos critérios de santidade bíblica que estabelecemos para as nossas equipes de trabalho. Você entende isso? Então, na minha caminhada, né, como líder, né, como pastor, enfim, né, trabalhando no reino de Deus, eu vejo que muitas vezes aquilo que a gente cobra das pessoas é o erro que nós mesmos caímos. Por isso, queridos, eu procurei ajuda, né, porque eu conheço o Márcio, né, Deus conhece muito mais.
E eu sei das minhas áreas de fraqueza. E o pastor Targino, né, pastor e amigo, ele dizia sempre assim: Márcio, todos têm os seus pés de barro. Ele estava falando das fraquezas, né? Então, assim, todas as pessoas têm ali a sua fraqueza, alguma área que ela luta, e ela precisa vigiar nessa área. E em algumas áreas dessa, você vai precisar de ajuda para caminhar, para você não cair. Então, o Bill parecia um cara que jamais iria cair, né? Ele parecia o homem ideal. As pessoas olhavam para ele, ele construiu um império praticamente evangélico, né? Com associações, igrejas no mundo todo. Mas ele caiu num dos critérios que ele mesmo usava para escolher a sua equipe, que foi o caráter, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver toda a história lá que aconteceu de assédio sexual. Isso desabilita o Bill para o Senhor? Isso desacredita as obras que ele escreveu? Claro que não, queridos. Deus olha para o conjunto da obra. Tudo que ele fez foi válido e abençoou muitas pessoas. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: não adianta você passar a sua vida toda e construir um ministério excepcional para as pessoas e não para você mesmo. O que adianta você construir um império religioso, né, abençoar centenas de milhares de pessoas, se o seu casamento está ruindo, se a sua conduta moral nos bastidores não é correta? Porque um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. Então, você abençoa, mas você não é abençoado. Você vive o pior de dois mundos, né? Você prega uma coisa e vive outra. Então, o mal que você está fazendo é para você mesmo, é para a sua família. Então, cada líder precisa fazer essa autoavaliação e buscar ajuda. E hoje, a IBM, né, eu vou fazer essa propaganda no final, já foi feita aqui no News, tem um ministério, né, uma ferramenta, que é o Celebrando a Restauração, onde você pode tratar das suas falhas de caráter, das suas feridas, dos seus traumas, você pode tratar dos seus vícios. Mas crente tem vício, pastor? Claro, claro que tem, né? Um vício é a mentira, né? Outro é a hipocrisia, né? A fofoca, a Coca-Cola, né? O cara sabe que ele não pode tomar Coca-Cola, que é cheio de açúcar, né? Está quase diabético, mas não para, né? Domingo após domingo, naquela macarronada, ele compra aquela Coca de 2 litros e entorna. E ele está detonando o templo do Espírito Santo. Daqui a pouco ele tem muito conteúdo espiritual para transmitir, mas nenhum físico. Não consegue nem sair da cama para pregar o Evangelho, né? Porque não cuidou do corpo, né? Que é templo do Espírito. Então, temos vícios sim, queridos, e a gente pode tratar isso, tá? E aí é um convite que a gente faz para vocês. E hoje à noite, né, pastor? Vamos ter aqui a apresentação do CR, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, Celebrando a Restauração. E você pode investir nisso na sua vida. Se há algo que você está lutando, né? Se seu esposo, sua esposa, seu filho fala alguma coisa sobre você constantemente: pai, o senhor é irado, pai. O senhor vive explodindo em ira e você está na negação, dizendo: não, eu irado? Que é isso? Então, se as pessoas começam a repetir para você determinada falha de caráter, pode ter certeza, você tem. E você precisa vigiar nessa área, porque senão vai ser por aí que o inimigo vai derrubar você. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa vigiar, né? E Bill não vigiou nessa área do caráter. Ele achou que ele estava imune. Ninguém está imune, queridos. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e Deus não está nele. Somos pecadores. Agora, nem por isso deixaremos de ser usados no reino, desde que a gente se arrependa, confesse o nosso pecado e busque ajuda para seguir em frente, né? Temos aqui o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é para condenar, né? É para resgatar, para curar, para sarar, né? E aqui você tem dezenas de pastores e pessoas, líderes, que podem cuidar de você, podem cuidar do seu coração. Amém? Bom, liderança não é sobre pessoas perfeitas, mas sobre pessoas reais, como eu e você, escolhidas segundo o coração de Deus. Eu queria que você assistisse esse vídeo agora, e eu acredito que você vai se identificar. Deus está procurando você, uma pessoa real, não uma pessoa perfeita, tá? E eu quero que hoje você repreenda essa palavra do inimigo sobre sua vida, que você não é capaz, que você não está apto para o reino. Você é uma pessoa real, cheio de defeitos como eu, mas você pode dar a volta por cima. Você pode abandonar isso e se tornar aquele homem, aquela mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Vamos assistir esse vídeo?
se arrependem, até porque não cometem erros. Pessoas reais, por saberem que não são perfeitas, aprendem a perdoar. Pessoas perfeitas não sabem o que é chorar, até porque não se magoam. Pessoas reais, de tanto enxugarem as lágrimas, sabem reconhecer um sorriso sincero. E sabem também que o mundo não é perfeito. E quando as lágrimas voltarem, serão as pessoas reais que estarão ali para trazer a alegria de volta. Sim, as pessoas reais também se divertem, também tem muitos momentos bons. E quando isso acontece, pode não ser perfeito, mas é real. Pessoas perfeitas, vocês estão de parabéns. Não erram, não choram, não se magoam. Vocês merecem um prêmio. E quando ganharem esse prêmio, divulguem, postem nas redes sociais, compartilhem. Vocês receberão todos os elogios do mundo, que talvez não serão reais, mas aí também, quem se importa? Pessoas reais, os reféns da realidade, são estáveis, inseguros e merecem, quem sabe, um abraço. Ou melhor, preferem um abraço. Preferem um abraço desses bem reais, bem apertados, que machucam até. Se duvidar, rola até um eu te amo ao pé do ouvido, bem clichê, deixando pra lá a tal da disputa pela razão. E esse é o prêmio: o perdão, a alegria e o amor de pessoas reais. Afinal, as pessoas perfeitas carregam uma medalha de ouro no peito. Pessoas reais levam no coração. A palavra dessa manhã é um convite para você conhecer a si mesmo, né? Nós temos pessoas aqui que estão caminhando com a gente lá no Celebrando, o pastor esteve lá com a gente, a Edilene, né? E como é bom você ter um grupo onde você pode abrir o seu coração e não ser rejeitado, né? E ser acolhido. Então, lá no Celebrando, a gente tem o seguinte costume: quando alguém, por exemplo, ela luta com a pornografia, né? E é crente, tá? Então, né? É assim mesmo. Então, ela luta e ela está lá no grupo e ela compartilha que naquela semana ela venceu, nós celebramos assim. Mas quando ela compartilha que ela caiu naquela semana, a gente apoia ela com o silêncio. Então, de nenhuma forma ela se sente rejeitada ali. Eu lembro que lá na IBCJ, quando a gente pregou sobre a pornografia e que ela afeta áreas do cérebro como a cocaína, e cada vez é como uma droga, cada vez você se torna mais dependente. Vários líderes nos procuraram depois no aconselhamento, né? Líderes de pequeno grupo, louvor, enfim, dos ministérios da igreja, relatando a sua luta com a pornografia, né? E alguns foram ali achando que naquele dia eles iriam entregar o ministério. Não estou mais apto, né? Eu não sou a pessoa perfeita. Mas ali eles foram cuidados, foram inseridos no Celebrando, né? E continuaram a exercer, e eles tinham a hombridade de chegar lá na igreja e falar: oi, eu sou fulano, eu luto com a pornografia, mas já estou 2 minutos, 3 dias e 4 anos sem a pornografia. Então, Deus faz essa obra de libertação, mas é preciso que você rasgue essa promissória, porque enquanto aquilo está escondido, aquilo tem força sobre você. O inimigo usa esse sigilo para te aprisionar. Mas quando você luta com álcool, por exemplo, né? Alguns lutam com alcoolismo. Olha, eu sou fulano, eu luto com alcoolismo, mas só por hoje eu estou livre. Um dia de cada vez, até que você receba a libertação completa naquela área ali. Então, a igreja está aqui para caminhar com você. Você precisa sair da negação e dar o primeiro passo e dizer: eu luto nessa área, eu preciso de ajuda. Porque se não for assim, você vai criar uma aparência de homem, de mulher perfeito, mas um dia o diabo vai pegar aquela promissória, geralmente quando está tudo bem na sua vida, no seu ministério, e ele vai apresentar a promissória, e você vai ser envergonhado diante de todo mundo, e perde o seu ministério, perde aquilo que você está fazendo. Então, a hora de tratar é agora,
E você pode se libertar disso e chegar à noite, deitar sua cabeça no travesseiro e falar: venci mais um dia em Cristo. Amém? Bom, no dia 31/10, às 19h30, ali no templo, nós vamos fazer a formatura da segunda turma do curso de 12 Passos, do Celebrando a Restauração. A primeira turma aconteceu em casa, em 2019, aí veio a pandemia, nós paramos e reiniciamos em 2022. Concluímos o curso agora na última segunda-feira e vamos fazer a formatura com entrega de certificados e os testemunhos. Hoje à noite, a gente já vai deixar uma lista ali no balcão para quem quiser fazer a inscrição. As vagas são limitadas, tá? Por causa da limitação do espaço lá, porque a gente divide em grupos pequenos. Então, lá nós temos 5 salas disponíveis e mais ou menos 5 a 8 pessoas no máximo em cada grupo, tá? Então, a gente já preenche todas as salas. Então, normalmente, a gente tem aí inscrito entre 30 a 35 pessoas, tá? Podendo aumentar um pouquinho esse número. Então, se você tem uma luta e você quer se libertar disso, você quer ajuda, hoje à noite você vai ter oportunidade lá atrás de colocar seu nome na relação, tá? Irmão Paulo não está aí não, né? Irmão Paulo estava com a blusa do Celebrando aqui, mas ele está lá no templo. Aí nós estaremos com essa blusa, e aí você vai procurar qualquer uma dessas pessoas que vai poder te esclarecer sobre alguma dúvida, tá? Mas terá alguém lá para fazer a sua inscrição. Então, dia 31/10, às 19h30, lá no templo, você está convidado para assistir a formatura, vai ter entrega de certificados e vocês vão ouvir os testemunhos daqueles que passaram pelo curso e foram libertos, né? E provavelmente ano que vem serão facilitadores também das próximas turmas. Amém, igreja? Então, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês, né? Você não é uma pessoa perfeita, como eu, você é uma pessoa real, que tem suas lutas. Isso não desclassifica você para atuar no reino de Deus. O reino precisa das pessoas, são poucos, e muitos estão limitados porque o diabo acusa dia e noite sobre aquele pecado oculto, sobre aquela luta oculta que você tem, e você fica ano após ano na igreja sem fazer nada, aprisionado por algo que Deus quer te libertar. Amém? Então eu vou convidar o pessoal do louvor para vir, a gente vai encerrar com louvor, antes deles cantarem a última música, e eu vou pedir que quando eles estiverem cantando, você fique, né? Porque ainda é culto, ainda é louvor, né? Então, é igual a gente estivesse aqui adorando a Deus, você vira as costas, deixa Deus no vazio aqui, tá? Não, estão adorando, vamos ficar na adoração, tá? Mas eu vou orar antes, vou convidar você para ficar de pé e pedir que Deus toque no seu coração. Se há algo que você precisa tratar, que você trate e que você está apto para ser um líder, para ser alguém que vai atuar no reino de Deus, tá? Você é uma pessoa real, você não é uma pessoa perfeita, e Deus quer usar a sua vida e quer te dar critérios também da palavra dEle para que você faça boas escolhas. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, ela sempre tem algo novo para nos ensinar, Pai, e essa manhã nós aprendemos sobre escolhas e critérios para a liderança, e te pedimos, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que façamos boas escolhas, Pai. Boas escolhas para o nosso país, que vai definir a próxima década, Pai. Aquilo que vai acontecer conosco, como igreja, como crentes em Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria do Teu Espírito, quando formos nas urnas, Pai, para que façamos uma escolha segundo o caráter, a competência e a combinação. Pai, age no meio da Tua igreja, Senhor Deus, e traz cura e libertação para aqueles queridos, Pai, que estão aprisionados em algumas áreas da sua vida. Seja o alcoolismo, seja o tabagismo, seja drogas ilícitas, enfim, coisas que muitas vezes queremos ser libertos, mas não conseguimos. Que haja um mover do Teu Santo Espírito para que saiam da negação e procurem ajuda, Pai. A Tua palavra tem ferramentas para nos curar. Precisamos do apoio da igreja, precisamos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Faz esse mover, Pai, na Tua igreja, para que o inimigo não tenha nenhuma promissória contra nossas vidas, mas que elas sejam rasgadas em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, e recebe agora o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor, depois a gente vai embora.